Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Manhã com Propósito. Nós chegamos ao final da nossa série Princípios para Viver um Ano de Plenitude. Hoje é o quarto e último episódio. Caso você não tenha assistido, volte lá para assistir os demais. No primeiro episódio, nós falamos sobre guardar o coração para viver um ano de plenitude. No segundo, nós falamos sobre princípios. Trabalhamos 4 ordens aqui importantíssimas: Deus, família, trabalho e ministério, como prioridades. Entendemos que se tudo é prioridade, nada é prioridade. E no terceiro episódio nós falamos sobre semeadura, sobre as sementes que estamos plantando agora, que serão os frutos daquilo que nós colheremos ao longo de 2026. E hoje eu tenho certeza que você também vai ser edificado por essa palavra. O tema do quarto episódio é: permaneça até o fim. A plenitude é para quem não desiste. Hoje nós vamos falar sobre perseverança. Então, quero convidar você a já compartilhar com o maior número de pessoas que você puder este canal, essa série, que você possa compartilhar, que você possa, caso ainda não esteja inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa acionar o sininho aí. Eu tenho certeza que você também pode ser um propagador do Evangelho de Jesus Cristo, que você pode ser um propagador das boas novas do Senhor, também compartilhando aqui o nosso canal. Então, vamos ao que interessa. Papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que essa manhã vai ser poderosa. Nós estamos na série Princípios para Viver um Ano de Plenitude, quarto e último episódio, e o tema de hoje é: permaneça até o fim. A plenitude é para quem não desiste. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque Tiago 1,4 diz assim: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos. A maioria das pessoas começam bem, mas não terminam bem. São muito bons, são motivados a começar, mas não avançam, não concluem. E a plenitude é para aqueles que são constantes. A plenitude pertence aos constantes. Perseverança é a ponte que liga propósito à plenitude. Guarda isso já no seu coração. A constância, a perseverança é a ponte que liga o propósito à plenitude. Então, o seu propósito vai ser pleno, vai ser próspero, vai ser abundante se você se mostrar alguém perseverante. Esse texto de Tiago nos revela que a maturidade e a completude espiritual não vem apenas da fé. A fé é extremamente importante. A Bíblia nos diz que nós devemos, inclusive, ser constantes ao ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é somente a fé, e sim a constância que vai nos tornar alguém maduro, completo, pleno em fé, pleno em Deus, pleno naquilo que tange a área espiritual. Deus usa processos para formar caráter, fortalecer a fé e lapidar a visão. Logo, a constância ela precisa estar inserida dentro deste processo. Nós precisamos ser constantes no processo estabelecido por Deus para as nossas vidas. A plenitude não é fruto de pessoas perfeitas, mas de pessoas que permanecem. Perseverar não é ignorar as dificuldades, não. De repente você não vai se ater, você não vai permanecer naquilo que tem te colocado para baixo, aquilo que tem te feito mal, não é ignorar as circunstâncias, não. É decidir não ser dominado pelas circunstâncias. Não é a ausência de problemas, não. É sobre ser alguém constante, ser alguém firme, apesar dos problemas. A plenitude não é um fruto apenas ou dedicado apenas a pessoas perfeitas, não, não é sobre perfeição. A plenitude pertence àqueles que de fato permanecem. Ao longo das nossas vidas, enfrentamos pelo menos 3 tipos de resistência: a resistência interna, medos, inseguranças, cansaço emocional, estresse.
Isso nós estamos falando de emoções. Nós enfrentamos também algumas resistências externas, críticas, rejeições, falta de apoio, interrupções. São fatores externos que de fato se apresentam como resistências para nós. E a terceira área é a área espiritual, que são os ataques, as tentações, as distrações que o inimigo quer nos levar a ter dentro do processo. Então, nós precisamos estar atentos a esses três tipos de resistências: interna, externa e a espiritual. A perseverança é a capacidade de continuar apesar dessas três resistências, apesar das resistências que nós vamos viver nestas três áreas. E aqui que está o segredo. Perseverança não é força humana, é força espiritual. Nós, por nós mesmos, pela força do nosso braço, nós não conseguimos. Mas com Deus, com o Senhor, buscando o Espírito Santo constantemente, nós avançamos. Ou seja, guarda isso, a perseverança não é uma força humana. Ela nasce da confiança em Deus, da confiança que Deus está trabalhando, mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo quando nada está dando certo, mesmo quando eu não estou sentindo emocionalmente, mesmo quando eu não estou ali feliz, alegre, mesmo quando eu não estou motivado, Deus está trabalhando. Mesmo quando sou rejeitado, mesmo quando interrupções acontecem, Deus está trabalhando. Ou seja, essa perseverança, ela nasce da confiança que nós temos em Deus. O inimigo sabe que não pode impedir a promessa. Então ele vai tentar quebrar o seu ritmo, o meu ritmo. Ele vai tentar fazer com que a gente olhe para a direita, olhe para a esquerda, que a gente saia, que a gente perca o foco. Quando você para, o inimigo vence. Escuta, quando você para, o inimigo ele é vitorioso. Você não perde quando você cai. Você não perde quando você, por algum motivo, desliza. Não. Você perde quando você para. O inimigo só vence quando você desiste. Quando você persevera em Deus, a promessa de Deus avança na sua vida. Deus não muda, Deus não volta atrás. A plenitude é um território reservado para aqueles que decidem permanecer, mesmo quando as emoções dizem não, mesmo quando as suas emoções dizem para, desiste. Não, a plenitude é um território onde aqueles que permanecem, onde aqueles que avançam vai viver. Este território é daqueles que permanecem. Quem desiste cedo demais nunca verá o que Deus preparou. O que eu estou querendo dizer para você é que não importam as circunstâncias, não importam os cenários, não importa sequer as suas emoções, não é sobre o que você sente, é sobre a palavra de Deus. O povo estava diante do mar e ali, diante daquele povo, um mar. Atrás daquele povo, um exército de Faraó sedento para matar, para extirpar aquele povo. Mas havia um Deus. A Bíblia nos diz que o povo clamou a Moisés e Moisés clamou a Deus. E Deus falou: diga ao povo que marche. Sabe o que Deus estava dizendo? Não olhe para a circunstância, vai, avance. Diga ao povo que marche. Não é sobre o que você está sentindo naquela ocasião, medo. Não é sobre o que você está vendo, um mar à tua frente. Não, é sobre o poder do Deus que nós servimos. Nós precisamos entender que viver um ano de plenitude vai passar por este lugar de permanência, por este lugar de não desistir, por este lugar de perseverança. Deus está nos levando neste momento, a pensar
a refletir que talvez dificuldades apareçam, circunstâncias difíceis apareçam, talvez pessoas que você ama demais vão te magoar, vão te rejeitar, vão te preterir. Mas escuta, Deus continua com você. A plenitude é um território reservado para aqueles que decidem permanecer, mesmo quando as emoções pedem para que eles parem. Quem desiste cedo demais não vai ver o que Deus está preparando. Não vai vivenciar o que Deus já preparou. Escuta, nós estamos em janeiro. Nós estamos na última semana de janeiro. Eu vou te falar uma coisa. Deus já está no seu fevereiro, março, abril, maio, junho. Deus já está até no seu dezembro. Deus já está cuidando de tudo. Descansa o teu coração. Não importam as dificuldades. Não desista. Eu quero passar para vocês aqui alguns dados técnicos, algumas informações estatísticas. Estudos mostram que 92% das pessoas desistem das suas metas antes de março. Olha que número absurdo. Cerca de 92% das pessoas que estabeleceram metas em novembro, dezembro e janeiro para viver um ano de plenitude, em março já vão desistir das suas metas. E não é por incapacidade, mas é por falta de constância. Está sendo muito comum nas redes sociais, nós vemos pessoas postando uma frase que, inclusive, eu também já postei e eu acho muito legal. Eu é que não vou perder para a preguiça. Muito bacana. Mas que isso não seja apenas uma frase de efeito para um dia. Não. Que isso seja constante. Que você todos os dias escolha não perder para a preguiça. E vá para a academia, vá fazer sua caminhada, vai correr, vai fazer sua musculação, não importa. Movimente seu corpo, independente do tempo, independente das suas emoções, independente de como você esteja. Vá, não perca para a preguiça. Mas não faça dessa frase apenas uma frase para postar aí no Instagram e ganhar um número maior de seguidores. Não é para isso, não. Que você faça dessa frase, de fato, uma verdade. Que você vença a sua preguiça, porque essa sua decisão, essa sua escolha vai te levar para um lugar de plenitude. É o que nós lemos agora, algumas linhas atrás. Quem desiste cedo demais não vai ver o que Deus já preparou. E eu quero convidar você a não estar inserido nesses 92% aqui dessas pessoas. Que você seja diferente. Porque essas pessoas não desistiram por falta de capacidade. Elas desistiram por falta de constância. Sabe o que vai te levar a ser constante? Por exemplo, comemorar, celebrar as pequenas conquistas. Eu tenho um grande amigo, irmão, inclusive alguém que me inspira muito. Eu vou usar o nome dele aqui, porque eu tenho certeza que ele não vai ficar bravo comigo. Pastor Edson Adriano. Certa feita nós estávamos conversando sobre exercício e tal, e eu, pelo respeito e amor que eu tenho pela vida dele, nós estávamos falando sobre, poxa, às vezes eu não gosto de ir para academia, não gosto de fazer isso e tal. E eu falei para ele, pastor, faça o seguinte, coloque 15 minutos como alvo para você fazer uma caminhada, todos os dias. 15 minutos. Bateu 7 minutos e meio do ponto de partida até onde o senhor está, o senhor volta. Vai dar 15 minutos. E aí você para. Eu tenho certeza que no dia seguinte o seu corpo vai estar esperando que você faça mais 15, mais 20 minutos. E assim vai. Tenho certeza que você vai vencer. E não deu outro. Ele colocou em prática. Se está fazendo ainda, eu tenho que ver, hein, pastor? Vou te cobrar depois. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos celebrar as pequenas conquistas. E eu me lembro de, logo depois de termos essa conversa, ele falar comigo, poxa, eu estou fazendo isso, pastor Alex, está dando certo e tal. Agora, o que vai prevalecer é a constância. Ele precisa voltar a fazer, eu preciso continuar fazendo, você precisa continuar fazendo. Porque senão nós vamos entrar nessa estatística, desses 92% que estabeleceram metas, mas em março já desistiram. Então eu quero deixar aqui 3 dicas práticas para que você viva um ano de plenitude dentro daquilo que é constância e perseverança. Primeiro, estabeleça rituais diários simples, mesmo que pequenos. Eles criam ritmo e resistência. É o exemplo dos 15 minutos do pastor Edson.
Coloque 15 minutos e não pense, não se subestime, não. Vai lá, vai nos seus 15 minutos. Daqui a pouco você aumenta para 20, para 25, para 30. Quanto menos esperar, você está caminhando 1 hora, 5, 10 quilômetros aí tranquilamente. Segunda dica, cerque-se de pessoas que te levantam. Constância é mais fácil com o apoio certo. Quando você estiver cercado das pessoas que te apoiam, que te motivam, tenho certeza, você vai permanecer. Então, cerque-se de pessoas que te levantam, que te apoiam, que comemoram com você esses 15 minutos de caminhada, que celebra contigo. Terceira e última dica, celebre de fato as pequenas vitórias. Isso reforça a motivação e mostra o progresso real. Mostra de fato um progresso real que você está vivenciando. Quando você celebra, mesmo que seja uma pequena conquista, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro: olha, eu venci, mais uma vez eu consegui passar essa etapa. E aí aquilo você vai tornando um hábito. Logo, você está aumentando os seus números, você está sendo alguém constante e vivendo de fato a plenitude. Guarde essa frase: quem permanece chega onde muitos sonham, mas poucos alcançam. Quem permanece chega onde muitos sonham, mas poucos alcançam. Permaneça. A plenitude é o destino de quem decide não parar. A promessa não falhou, apenas está sendo formada. Creia, continue. Deus é contigo. Eu quero orar com você, quero te convidar a assistir, caso você não tenha assistido, todos os episódios, porque essa série de fato vai servir para que você venha balizar o seu ano e venha colher de fato a plenitude de tudo aquilo que Deus já preparou para você. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, por mais esse tempo, obrigado por mais essa série. Nós queremos entregar ao Senhor, crendo que o Senhor já operou o seu milagre. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos perseverantes na tua obra, Senhor Deus, naquilo que o Senhor colocou para nós. Senhor Deus, que nós sejamos constantes em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixe sozinhos, Pai. Nos fortaleça para que nós possamos avançar. Nós consagramos ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. Entendemos que na força do nosso braço nós não conseguimos e por isso precisamos de Ti. Muito obrigado, Jesus. Nós assim oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada, um ano repleto de bênçãos, plenitude e seja de fato próspero em tudo. Deus abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Um abraço.